Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai ter mais um vídeo de saga completa. Vamos contar a história da saga Três Coringas e explicar ela pra vocês. Então, sem mais enrolação, vamos lá! Parte 1. Surgem os Três Coringas. E a HQ começa com algo impactante. Vemos o Batmóvel atropelando as lápides dos pais do Bruce. Caraca, é a primeira página da HQ e eu já tô chocado com ela. Ele fez isso porque tá ferido gravemente e vai retornando para a Batcaverna. Ele tá até com dificuldade em dizer que atropelou as lápides pro Alfred. O mordomo começa a cuidar do Bruce nessas imagens lindas. E ele pergunta o que foi dessa vez. E o Batman responde um guarda-chuva. E vemos um flashback do Pinguim acertando ele. E então, a HQ mostra outras cicatrizes feitas por outros vilões, como Bane e o Charada. Mas o que chama atenção é a quantidade de ferimentos causados pelo Coringa. E, pensando na risada do vilão, o Bruce lembra da noite em que seus pais foram mortos. E ele lembra que essa é a cicatriz mais profunda que ele tem. E rapaz, essa HQ já começou muito bem com esse paralelo de feridas emocionais e feridas físicas do Batman. Sério, achei que foi muito bom e deu um panorama geral de como que o Batman tem essa ameaça maior do Coringa. E bem, enquanto que o Bruce tá lembrando disso, o verdadeiro mistério da HQ começa. A história começa a nos apresentar 3 assassinatos cometidos nos últimos dias. Um deles é de uma família de mafiosos chamada Moxon. O outro é um comediante amado pela cidade e que tinha o apelido de Fatman. E por último, um psicólogo chamado Dr. Hampton, que é um autor controverso de livros que condenam as atividades de vigilante dos super-heróis. E gente, essa parte aí das vítimas foi de alta referência. Vamos falar de cada uma delas. Esse primeiro aí da família Moxon, na verdade, é uma família muito conhecida das HQs antigas do Batman, pois essa foi a família que contratou o Joe Chill para matar os pais do Bruce. Isso mudou depois da pós-crise e ela não foi mais mencionada. E depois tem esse comediante chamado de Fatman, que tem uma referência a uma antiga HQ do Batman, que era um Batman gordão que tentava ajudar a dupla dinâmica. E por fim, a terceira vítima, o Dr. Hampton, na qual é uma clara referência ao Dr. Frederick Batman da vida real, que fez aquele livro A Sedução dos Inocentes na década de 50, na qual diz que os quadrinhos de super-heróis tinham influências negativas para as crianças. E bem, enquanto eles estão mostrando esses assassinatos, outros 2 heróis estão reagindo a eles. A Bárbara aparece e tem o mesmo sentimento do Bruce, mas ela lembra dos eventos da Piada Mortal. E depois, o Capuz Vermelho aparece e está batendo em capangas do Coringa, querendo saber onde que ele está. E isso, claro, enquanto que ele também lembra de quando que foi espancado pelo Coringa no evento Morte em Família. E aqui, né, já deu pra ver que o número 3 vai ser muito proeminente nessa HQ. 3 Coringas, 3 heróis, 3 assassinatos e por aí vai. Só que o Coringa não para por aí. Assassinatos são descobertos na Ace Chemicals. Um deles até estava vestido de capuz vermelho versão Coringa e era um comediante. A polícia começa a investigar e o Batman também. O comissário Gordon pergunta para o Batman o que diabos que tá acontecendo e o morcegão permanece quieto. E o pior, todos esses assassinatos ocorreram numa janela de tempo que é impossível para uma pessoa fazer. O Batman conclui que isso não foi um descuido e que o Coringa queria ser visto. A Batgirl, que também tá ali, investiga e passa pelo tanque químico, lembrando que foi ali que o Coringa nasceu. E então ela percebe que um caminhão e um tonel com químicos foram roubados dali.
E, para completar esse quadro bizarro de acontecimentos, uma das vítimas acaba ressuscitando e rindo sem parar. Essa vítima acorda toda perturbada e é colocada numa ambulância. E quando o Batman e a Batgirl estão saindo dali, o Gordon revela em seus pensamentos que ele sabe que a Bárbara é a Batgirl. Ai, ai, os meus sentidos do Batman estão dizendo que alguma coisa vai acontecer com o Gordon no futuro. Será que o Gordon vai virar Coringa? E dentro da ambulância é revelado que o Jason Todd estava ali e ele quer respostas sobre o Coringa. O Batman e a Batgirl percebem que tem algo de errado na ambulância e tentam parar o veículo. O morcegão pula para dentro da ambulância e começa a lutar com o Capuz Vermelho. Então, a história muda para um local desconhecido. Vemos o Coringa dirigindo um caminhão, levando aquele tonel roubado. E claramente dá para ver que é o Coringa dos anos 60. Ele então chega a uma casa e bate na porta dela. E quem atende é o Coringa da Piada Mortal. Esse Coringa dos anos 60 diz que esse daí é um comediante e que roubou a sua camiseta. Mas o outro diz que essa camiseta é dele e que ele é o Coringa que faz os atos mais loucos. Ele então complementa dizendo que o chefe está planejando algo. Mas o outro discorda se ele é o chefe mesmo. Mas que no final do dia, alguém precisa ser o chefe. E lá dentro, nós vemos que há um outro Coringa, e é o que tem o visual da sua primeira aparição. E então, ele diz que ele vai fazer o que eles sempre fazem, fazer um novo Coringa. Olha, essa frase aí do Coringão foi bem Pink Cérebro. E claro, não tá confirmada, mas parece que aquela teoria, né, de que os Coringas vão fazendo novos Coringas ao longo dos tempos, realmente vai acontecer. Enfim, é nesse momento que o Coringa da Era de Ouro começa a explicar o seu plano. Um deles irá montar a fábrica, enquanto que os outros irão escolher o elenco para o plano. E eles debatem entre si para saber quem irá fazer o quê. Enquanto que o Coringa clássico vai escolher o elenco com um dos outros Coringas. E então voltamos para o Batman e a ambulância é parada. O Batman e a Batgirl conversam com o Jason e conseguem fazê-lo cooperar com eles. O Capuz Vermelho tem uma pista e isso leva os heróis diretamente até o aquário de Gotham. Enquanto eles entram no local, o Jason acha que esse caso dos Coringas é novamente o vilão, transformando pobres vítimas em versões dele. Mas o Batman discorda, pois os efeitos do gás do Coringa nesses alvos estão totalmente diferentes. Eles estão agindo de fato como Coringa. E eles percebem que os peixes e os tubarões estão transformados numa versão Coringa peixe. E isso daí é mais uma referência a uma história clássica do Coringa dos anos 70. E falando de referências, aparecem capangas do Coringa ali. E entre eles está o Gag. Sim, antes de existir a Arlequina, existiu esse ajudante do Coringa que teve poucas aparições no passado. Uma luta começa e o Gag se dá mal quando um tubarão Coringa come ele vivo. No meio dessa confusão, o Coringa dos anos 60 aparece. Ele até acerta alguns golpes no Capuz Vermelho, mas o vilão está em desvantagem. A verdade é que ele queria ver o Jason sem a máscara dele. Só que nesse momento, ele é nocauteado pela Bárbara. E ela pergunta se ele é o Coringa de verdade, já que ele mudou muito ao longo dos anos. O Batman não confirma se é ou não é. Ele então é chamado pelo Gordon, que diz que encurralou o segundo Coringa. E o Bruce diz que vai até a polícia e fala para os dois heróis manterem o Coringa ali mesmo. Poxa, Batman, é sério isso? Você vai deixar o Capuz Vermelho sozinho com o Coringa? Claro, a Bárbara Gordon tá ali, mas eu acho que ela não vai conseguir impedir qualquer coisa que ele faça. Eles amarram o Coringa e o Jason repara que este vilão está mais magro. Mas pergunta para Bárbara se na verdade nunca foram 3 Coringas durante todo esse tempo, já que eles nunca souberam muita coisa sobre o vilão, e inclusive o seu próprio nome.
E o Jason ainda lembra que fazia algum tempo que o vilão não usava o gag ou cartas do baralho cortantes. Mas então o Coringa acorda e espirra ácido neles, só que os heróis conseguem desviar. Então esse Coringa começa a falar que é o verdadeiro Coringa, que é o Coringa das maiores loucuras do Coringa. E ele começa a provocar o Jason Todd. E para fazer isso, ele começa a fazer os seus joguinhos mentais para ludibriar o Capuz Vermelho. Ele faz uma piada com o Jason Todd que está utilizando a identidade do Capuz Vermelho, na qual é um antigo disfarce que o vilão utilizava. E o Jason responde que usa esse nome, pois ele será a destruição do Coringa. Ele pega a arma e aponta para o Coringa. A Bárbara imediatamente fala para ele baixar a arma. Então o Jason diz que o vilão está certo e que este ciclo de violência precisa acabar. A Batgirl fica tentando pedir para ele abaixar a arma, mas o Coringa fica incitando o ódio no Jason cada vez mais. Ele fala que deixou o Jason viver no passado justamente para isso, para ele virar o próximo Capuz Vermelho e ir atrás dele. Pera aí, o quê? Você matou o Jason Todd lá no armazém, não tá lembrado disso? E bem, o Coringa tá bem loucão mesmo e ele começa a provocar ainda mais o Jason para que ele atire nele. O vilão revela que sempre lembra do que o Jason falou enquanto acertava ele com o pé de cabra, que ele faria qualquer coisa, até ser o seu Robin Coringa. Peraí, será que ele falou isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Ele não disse isso na HQ original. Ah tá, eles estão inventando. Por algum segundo eu pensei que ele realmente tivesse dito isso. Eu acho que isso é mais um joguinho desse Coringa para enganar o Jason Todd. E ele começa a rir enquanto diz que de fato ele virou o seu Robin, fazendo a vida do Batman miserável e adotando o seu próprio nome, o Capuz Vermelho. Ele ri histericamente e o Jason diz que vai atirar. A Batgirl então tenta pará-lo atirando um batirangue, mas ela erra. O Capuz então atira queima-roupa na cabeça do Coringa, o matando de verdade. Caraca, velho! E lá se vai um dos três Coringas. A Batgirl fica chocada e o Jason responde perguntando quando que foi a última vez que ela errou, insinuando que talvez ela tenha errado o batirangue de propósito para deixar o Coringa morrer. A Bárbara fica pé da vida com isso e manda ele se ferrar e sai dali. Então, o Jason olha para a bagunça que fez e fala que espera ter sido o Coringa certo. Parte 2. O ataque ao Jason Todd. Então, dos três Coringas, agora só temos 2. Como será que os Coringas sobreviventes vão lidar com isso? É exatamente daí que parte a segunda edição dos três Coringas. Vemos o Coringa, que é identificado como o comediante, chegando numa casa e sendo recepcionado por sua esposa. Ela não parece tão feliz assim pela visita dele, e menos feliz ainda é o garotinho que o Coringa chama de Júnior. Toda a refeição familiar tem um clima bem desconfortável, mas o vilão parece estar gostando dessa sensação. Contudo, como era de se esperar, isso tudo era uma coisa da imaginação dele. Ele é interrompido pelo outro Coringa, o criminoso, que está pé da vida porque o terceiro Coringa foi morto. E ele diz que tudo que importa para eles é o Batman. Gente, gostei desse negócio aí do Coringa imaginando ter uma vida melhor. E claro, ele pode estar imaginando, mas sei lá, também pode ter realmente acontecido. E é isso que torna esse negócio tão interessante assim. Enfim, a história corta pro Batman, que está investigando mais sobre o paradeiro dos Coringas. Nesse local, o Batman encontra o corpo de um juiz corrupto, que antes comandava o asilo Arkham. A Batgirl chega ali e pede para falar com o Batman a sós. E ela diz que é sobre o Capuz Vermelho. Ao ouvir esse nome,
O Gordon se refere a ele como um criminoso, mas o Batman o corrige falando que o Jason não é criminoso. Mas nisso, a Bárbara diz que ele é sim. E então, em outro local, ela explica o que aconteceu pro Batman. E aqui a gente tem uma conversa muito boa entre o Batman e a Batgirl sobre o que aconteceu com o Jason quando ele voltou à vida. A Bárbara pergunta por que o Bruce não tentou novamente treinar o Jason e acalmar a raiva ainda maior dele. Ela também diz que ele precisava de alguém para conversar sobre o que passou. E para isso, o Batman só responde que esperava que o Jason fosse se comportar mais como a Bárbara. Caraca, que diálogo franco e honesto entre os dois. Achei muito bom. E sim, a Batgirl tem razão. O Jason Todd precisava muito de uma terapia quando voltou como Capuz Vermelho. Depois dessa conversa, vemos o Jason surrando alguns capangas do Coringa e descobrindo o próximo passo do plano deles. E de volta pro Batman, o Bruce revela que ele ocultou algo do Gordon naquela cena de crime de antes. Ele conta que encontrou as digitais de uma pessoa ali, mas que no final das contas não fazia sentido. Essas digitais eram de Joe Chill, o homem que matou os pais do Bruce. Será que eles estão tentando fazer o que eu tô pensando que eles estão tentando fazer? Será que o Joe Chill vai ter alguma coisa a ver com o surgimento do Coringa? Ou mesmo alguma coisa premeditada pelo Coringa para o nascimento do Batman? Esse é o mistério da semana. O Batman caminha por Blackgate numa clara homenagem à Piada Mortal. E então chega na cela do Joe Chill. Contudo, ele não está lá. A Batgirl aparece e revela que o Chill está doente e que ele está sendo tratado na ala médica de Blackgate. E todo esse tempo, ele esteve internado na prisão. Ou seja, o Batman deduz que alguém conseguiu as digitais do Chill e queria que ele fosse até ali. E a Bárbara pergunta que outra pessoa que conecta com Coringa e o Joe Chill fora o Bruce Wayne. E para essa pergunta, o Batman não sabe a resposta. Então, com certeza, a pessoa que está armando tudo isso sabe a identidade secreta do Batman. E nesse momento, o Batman recebe um alerta do Batcomputador. Ele é notificado pelo Jason Todd que encontrou alguma coisa e recebe a localização dele. E cortamos para o Capuz Vermelho entrando nesse local, que é um clube de piscina abandonado. E detalhe para o Jason, que está usando um pé de cabra e com ele consegue invadir o local e começar a explorá-lo. E lá dentro, o Capuz vê uma cena bizarra. Uma piscina cheia de produtos químicos do Coringa e várias vítimas lá. E ele confirma que esse produto já está ali há um bom tempo. E então, do nada, uma das vítimas, ainda viva, pega o pé do Capuz. E o Jason não vê outra alternativa senão matá-lo. Mas com isso, ele se distrai. E um Coringa chega por trás e o nocauteia. Poxa, Jason, de novo, velho? De novo? Gente, ele nunca aprende, ele adora ser capturado pelo Coringa. E bem, o que vai acontecer na sequência não vai ser nada bom pro Jason. Ô, pé de cabra, pode vir aqui um pouco para passar o rodo no Jason Todd? Tamo esperando. Aham, eu tô indo. Ele é amarrado e retirado de seu traje. E um dos Coringas está ali. É a versão criminoso, que começa falando sobre como que o Jason Todd acabou virando um Robin e depois o Capuz Vermelho. E que tudo isso foi quase como renascer. Contudo, ele diz que as coisas acontecem em formato de 3. Sempre. O Jason grita com ele falando que irá matá-los, assim como fez com o Coringa anterior. E isso faz o Coringa mais sério finalmente rir. E nisso ele revela algo interessante, de que essas risadas doem nele. O que aqui me pareceu uma referência ao Coringa do Joaquin Phoenix, não? Então surge o Coringa comediante, que coloca o Capuz Vermelho no Jason, mas a máscara tá com um sorriso desenhado nele. Ah, e esse Coringa tá com um pé de cabra.
Aí, ó, eu prometi o pé de cabra e tá aí o pé de cabra brilhando. Ah, garoto! O Jason começa a levar uma surra, e nisso ele faz uma piada. E o Coringa criminoso fala que eles se parecem bastante. E ele chega perto do ouvido do Capuz e diz que o Jason deve odiar o Batman mais do que todas as outras pessoas em Gotham. Então, esse Coringa se levanta e fala que o Batman precisa de um Coringa melhor, mas que o Jason não tem o talento para isso. Ele coloca o seu chapéu e pergunta para o Capuz, em meio a algumas risadas, se dói quando ele ri. E daí, o outro Coringa começa a descer o pé de cabra nele. O Jason não consegue, né? Ele tem que dar um jeito de acabar sofrendo com o pé de cabra. É o destino dele. Enfim, enquanto um dos Coringas bate impiedosamente no Jason, o outro de chapéu fala algo muito interessante. Ele fala que esperava que o Capuz Vermelho fosse o novo Coringa pelo seu histórico. Mas isso não está nas cartas. E o Jason dá o recado para que dessa vez não o deixem vivo. Um outro detalhe aqui é esse Coringa com o pé de cabra falando que está mais divertido fazer isso do que da última vez. Ele completa falando que está torcendo que o Jason sobreviva a isso e volte como Coringa de uma vez por todas. E deixando de lado essas tiradas do Coringa com o Jason, isso meio que confirmou, né, que o Coringa que tá com pé de cabra é o mesmo Coringa da Piada Mortal e da Morte em Família. Em seguida, a HQ mostra a Batgirl e o Batman chegando nesse local das piscinas. E eles são recepcionados por todas aquelas vítimas do Coringa que vimos antes. Mas agora elas estão vivinhas da Silva e sob o efeito do veneno do Coringa. Eles atacam os nossos heróis que ficam trocando golpes com esses pobres coitados. E então, um deles pega o cinto de utilidades do Batman e, sem querer, chama o Batmóvel para dentro do prédio. E o veículo chega atropelando geral, salvando os heróis. E uma das vítimas suplica por socorro, e a Batgirl o confunde com o Jason. Eles continuam caminhando pelo local à procura do Jason, e então encontram uma porta fechada com a palavra Ops. E o que será que tem atrás dessa porta? Eu aposto que é um Jason bem passado. Ou seria um Robin bem passado? Não teve graça. E, para nossa surpresa, o Jason está vivo. Contudo, em estado de pânico. O Bruce tenta falar com ele, mas o Jason grita que há mais deles e que eles estão lá fora tentando fazer um outro Coringa. Um Coringa que conhece e odeia o Batman. O Bruce pergunta se ele está bem, mas o Jason atira o seu capuz nele e fala que foi o Batman que o colocou nesse caminho. E depois, ele admite que odeia o Bruce e o culpa por tudo. Por sorte, a Batgirl está ali e consegue acalmar o Jason. O Capuz Vermelho tá num péssimo estado e fala que ele só quer ficar num lugar seguro por agora. E é por isso que a gente faz terapia. A Bárbara decide levar o Jason até a sua casa, onde ele vai poder se proteger, e o Batman decide ir atrás do Coringa para conseguir mais pistas. A Batgirl pede para o Bruce ficar ali e que o Jason precisa dele. Mesmo assim, o Bruce sai dali para investigar o paradeiro desses Coringas. O Jason acorda ali no apartamento da Bárbara sozinho. E assim, ele tem tempo de ver, através de calendários e de livros, todo o processo de reabilitação da Bárbara Gordon após os eventos da Piada Mortal. E isso parece ajudar um pouco o Jason, pois quando a Bárbara Gordon volta, ele começa a conversar com ela de maneira mais amigável. E aqui a gente tem um diálogo muito honesto entre os dois, sabe? É muito interessante ver os dois se conectando por causa desses traumas semelhantes. E isso daí foi uma sacada genial da HQ. A Bárbara diz que mantém os livros porque eles não a machucam mais. E isso porque ela se cercou de pessoas que a amavam para ajudá-la a passar nessa fase difícil. Ela admite que isso faltou ao Jason quando ele voltou como capuz.
e que ele ainda precisa disso. E essa frase pega o Jason de jeito, pois ele conta que ninguém nunca tinha dito isso pra ele. E é nesse momento que rola um clima estranho e um beijo entre os dois. Mas em seguida, a Bárbara admite que isso é algo que eles não deveriam ter feito. E ela pede pra ele focar no caso do Coringa e terminar ali esse clima de romance. Gente, Bárbara Gordon com Jason Todd? Olha, o diálogo todo aí dessa parte foi muito bem construído e eu até acho que o romance meio que surgiu até com uma razão. Agora, eu não vejo futuro para esse casal. Aliás, eu acho que essa paixonite entre os dois vai acabar prejudicando um dos dois. Com certeza, podem apostar nisso. Na Batcaverna, o Batman tá analisando velhos arquivos de crimes do Coringa. Uma com palhaços desaparecidos e outra com criminosos desaparecidos. E de novo, na HQ, eles separam essas três personalidades do Coringa: o criminoso, o comediante e o palhaço. Contudo, a história corta para Blackgate e vemos que o Joe Chill foi sequestrado pelos Coringas. E ele não parece conhecer os vilões. Um dos Coringas coloca uma boina no Joe Chill enquanto pega uma câmera e diz que é hora do show. Uma gravação começa e o Coringa diz pro Chill que é hora dele finalmente confessar. E pergunta: por que você realmente matou Thomas e Martha Wayne? E parte 3, o final da saga. Então, chegamos à última edição da saga dos Três Coringas. E ela começa com o Batman analisando o perfil desses três Coringas. Essa última parte começa de novo mostrando os três Coringas com as suas identificações. Mas dessa vez vemos que o Batman conta muitas outras vítimas que viraram Coringa, como esse pintor aqui e esse cirurgião. O Batman diz pra Bárbara e pro Jason que o Coringa vem raptando pessoas para criar um Coringa melhor. A heroína pergunta o que isso poderia significar, mas o Bruce não tem certeza, apenas que o Coringa quer que ele investigue o caso. Já o Jason quer nem saber e fala que vai matar os outros dois Coringas que restaram. E o Batman, quando ouve isso, já começa a tretar com o Jason. O Batman diz que também tem vontade de matar o Coringa. Contudo, o Jason joga na cara dele que foi ele quem matou um dos três Coringas. E que ele não pode prendê-lo, pois isso implicaria no Batman e na Batgirl tendo que revelar suas identidades secretas para condenar o Capuz. O Batman pede para eles voltarem à análise dos Coringas restantes. Ele fala que o Coringa testou dezenas de pessoas, mas só esses três candidatos restaram. O criminoso, que lembra as primeiras aparições do vilão, o palhaço, recordando aparições mais amigáveis dele, e o comediante, dono da personalidade sádica do vilão. O Batman acredita que um deles seja o verdadeiro, o que me faz lembrar de uma das teorias que a gente falou num vídeo antigo aqui do canal. Tá tudo se encaminhando para essa teoria se confirmar, mas vamos esperar para ver o que realmente acontece. A Bárbara acha que descobrindo isso, talvez eles descubram a verdadeira identidade do Coringa. Então, o Bruce pede desculpas ao Jason e fala que quer ajudá-lo, mas que antes ele precisará abandonar a identidade do Capuz. O Jason responde que ainda não precisa de ajuda, e a HQ, de forma irônica, lembra dos incidentes do pé de cabra. E ele fala que o Bruce está escondendo algo deles, e que ele sabe a identidade do Coringa. O Batman nega isso e responde que se ele tivesse as informações, ele já teria contado para eles. E nisso, eles ficam sabendo da invasão do Coringa à prisão. O Batman vai pra lá e encontra um negócio muito interessante. Ele verifica do Joe Chill e encontra várias cartas dele para o Bruce Wayne. Fora dali, tá rolando um climão entre o Jason e a Bárbara, já que eles se beijaram na última edição. O Jason tenta se desculpar e isso parece fazer efeito na Bárbara, mas mesmo assim, ela diz que na próxima irá revelar a identidade dele. Com isso, o Jason fica triste com a situação. E temos esse belo painel com os dois separados na chuva.
Enquanto isso, o Batman vai conversar com o reverendo da prisão sobre as cartas. É revelado que o Joe Chill estava se curando na prisão e escrevia cartas para o Bruce Wayne. Contudo, ele nunca teve coragem de enviar as cartas para o Bruce. Contudo, uma das cartas estava endereçada ao Batman. Ele abre a carta e temos ingressos de cinema para o filme A Marca do Zorro, justamente no Teatro Monarch. Com essa pista bem óbvia, os três heróis vão até o cinema. No letreiro dele está escrito o nome do filme, O Novo Coringa. O que claramente é uma referência ao jogo Batman Arkham City, quando acontece um negócio parecido, mas o que está escrito no letreiro é Coringa o Imortal. Cada um dos heróis toma uma rota diferente para se infiltrar no local. Assim que o Batman entra na sala de cinema, o Coringa comediante aparece na tela falando com o tio. Ele pede para o velhinho contar por que matou os Waynes. O Coringa diz que leu as cartas dele e por isso sabe que tem algo que o Joe Chill não tá contando. Então, do lado da Batgirl e do Jason, eles são atacados por Coringas que trabalham no cinema. E nisso, voltamos pro Batman. O Coringa aparece bem na frente dele. É a versão criminosa, que aponta uma arma pro Joe Chill. O vilão conta que pensou no Jason Todd e na Barbara Gordon, mas a verdade é que nenhum deles poderiam ser o Coringa. E por isso, o Joe Chill foi escolhido. E nesse momento tem duas coisas importantes acontecendo. Primeiro é o Batman com o Coringa criminoso conversando entre si. E a outra coisa é o Coringa comediante na tela de cinema mostrando a gravação dele com o Joe Chill. Quando o Batman chega perto do Coringa criminoso, ele revela que está cheio de dinamites. Enquanto eles estão conversando, a Batgirl luta com os Coringas capangas, quando aparece o Coringa da Piada Mortal bem na frente dela. A HQ corta de novo pro Batman, e o Coringa confessa que tá fazendo tudo isso porque ele se importa com o Batman. Ele diz que precisa ser mais do que ele é agora. Ele precisa ser algo que realmente signifique algo pro Batman. E então revela que o Joe Chill poderá ser o Coringa mais importante de todos. Nisso, ele coloca o Joe Chill pendurado numa corda logo acima de um tanque ácido. E durante a gravação do cinema, é revelado que o Joe Chill matou os pais do Bruce porque eles sabiam quem eles eram e eram ricos, e ele queria meio que se vingar disso porque ele nunca teve nada. Mas também é revelado que quando ele começou o assalto, ele não tinha visto o Bruce. E se ele tivesse visto o Bruce, talvez ele não tivesse assaltado os Waynes. Enquanto isso, o Capuz Vermelho tá matando geral para chegar até onde a Bárbara está. E quando ele finalmente chega nela, alguém atira nele por trás. É o Coringa da Piada Mortal. Só que num momento de fúria, a Bárbara chega e quebra a câmera da Piada Mortal bem na cabeça do vilão. Caraca, que painel satisfatório de ler. Foi muito bom. Então, o outro Coringa fala que é hora do Joe Chill renascer e ameaça cortar a cordinha dele. O Batman tenta agir enquanto que o Coringa atira nele. Contudo, um dos tiros acerta uma corda que suspende todo aquele lugar. E isso faz o Coringa tropeçar e largar o seu acendedor. Mas o isqueiro dele cai num tanque químico, causando uma grande explosão. E enquanto acontece tudo isso, o Joe Chill na narração pede desculpas pro Bruce. O Coringa comediante que está com a Bárbara Gordon diz que nunca se divertiu tanto. E no meio das explosões, ele consegue escapar. No confronto do Batman, o Coringa criminoso diz que um novo Coringa precisa nascer e corta a corda do tio, fazendo ele cair em direção ao tanque. O Batman pula, consegue pegá-lo e com a ajuda do seu gancho, alcança o Coringa do outro lado, dando essa belíssima voadora no vilão. O movimento joga os três para fora do prédio. E o Coringa fica inconsciente. O Batman então fica lado a lado com Joe Chill no beco do crime. O Joe fica com medo e pergunta se ele irá matá-lo. O Batman diz que não. E nisso algo começa a cair do prédio. E o Bruce salva o Joe Chill, que agradece por tê-lo salvo. O Batman para por um segundo, mas mesmo assim fala de nada.
E olha, gente, esse momento em específico foi muito legal. Mesmo com Joe Chill não sabendo quem que de fato é o Batman. Na verdade, eu acho que é isso que torna a cena tão legal. Mas se preparem, porque é agora que vem um dos plot twists. O Coringa criminoso recupera sua consciência e começa a rir. Ele do nada leva um tiro no rosto. Quem atirou foi o outro Coringa, o comediante. Ele joga a arma no antigo vilão e se entrega pro Batman. E nisso, o local fica cheio de policiais e de bombeiros. O Jason parece revoltado que o Batman os deixou ali, sozinhos. Ele pede desculpas pra Bárbara e sai dali com o Batmóvel. Nisso, surge o Gordon e fala com a Batgirl, que no final chama o Gordon de pai. E então, temos o momento derradeiro da saga. O Batman aparece dentro do camburão da polícia onde o Coringa está. E eles estão frente a frente conversando. Ele pergunta se o Bruce não se sente melhor depois de tantas mortes. E o Batman fica ali parado sem falar nada. Então, o Coringa diz que nunca irá revelar a sua identidade. E o Batman pergunta o que ele quer. O palhaço fala que o primeiro Coringa que morreu era só um coitado que ria do sofrimento dos outros. O criminoso era um velho que tinha fixação pelo Coringa. O vilão o matou porque ele queria dar um nome pro Coringa, e isso era impensável. E o Batman pergunta qual que é a piada disso tudo. E o vilão diz que não há uma piada, não há um grande twist. O Batman é a pessoa mais quebrada de Gotham, e que agora ele curou uma parte do Batman justamente do seu passado com Joe Chill. E que o morcegão poderá agora se concentrar apenas nele, pois ele é a sua maior dor. E o Coringa termina falando que irá matá-lo, e que ambos irão morrer juntos, enquanto que o Batman só observa. Ok, eu tenho muitas observações sobre isso, mas primeiro vamos ver o epílogo da história antes de falar qualquer coisa. A história corta para um tempo depois, com Bruce indo visitar Joe Chill no seu leito de morte. É revelado que ele finalmente lê as cartas, e quando isso acontece, o Joe Chill acaba morrendo. E depois temos o Jason Todd deixando uma carta para Bárbara. Nela, ele diz que deixará de ser Capuz Vermelho e que pede para Bárbara uma chance para ele mostrar que pode ser melhor. Só que infelizmente a carta dele cai da porta e um faxineiro limpa ela do chão depois. E depois vem a grande bomba da história. O Alfred fala que espera que um dia eles descubram quem é o Coringa. E nisso, o Batman diz que sabe a identidade do Coringa desde uma semana dele aparecer pela primeira vez. E justamente porque ele é o Batman. O Alfred fica chocado. E nisso, cortamos pro Bruce numa viagem até o Alasca. Nesse momento, temos vários flashbacks da Piada Mortal e um painel novo da esposa do Coringa entrando num trem, revelando que ela nunca morreu e sim fugiu do Coringa. O Bruce foi lá visitar essa mulher no Alasca. Ela tem um filho que cresceu saudável. Em narração, o Batman diz que ninguém nunca poderá saber o nome do Coringa, porque isso colocaria a família dele em apuros. E que no final das contas, o verdadeiro nome do Coringa não é importante. E nunca foi. E aqui termina a saga dos três Coringas. Olha, passado até um tempo da publicação da história original, eu ainda não consegui comprar esse desfecho da história. Eu acho que ela prometeu muito e não entregou tudo que ela poderia entregar. Contudo, ela tem algumas qualidades muito boas. A ilustração é excepcional. O jeito que ela consegue carregar o mistério para criar uma tensão é muito bom. Mas a solução desse mistério, no final das contas, é um tanto sem graça. E eu acho que é até um certo desrespeito à própria história da Piada Mortal. Mas isso daqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês aqui. Por favor, comentem o que vocês acharam da saga Três Coringas. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. E essa foi a saga completa dos Três Coringas. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.